E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a essa série de vídeos gravados para o curso de Teoria da Computação da Universidade Federal de Campina Grande. Espero que vocês gostem e aproveitem bastante esses vídeos. Nos vídeos anteriores, falamos sobre autômatos finitos determinísticos e não determinísticos, linguagens regulares e sobre operações com linguagens regulares usando autômatos. Neste vídeo, vamos abordar as expressões regulares e o que danado elas têm a ver com as linguagens regulares. Mas afinal, o que são expressões regulares? Bem, se você já usou ou usa algum shell Linux, ou mesmo VI, ou qualquer outro editor de texto que ofereça a funcionalidade de busca, as chances são que você já tenha usado expressão regular em algum momento de sua vida. Quando escrevemos no shell o comando ls*.txt ou lsa*.txt, o que é que estamos fazendo? Nós estamos passando para o comando ls, certo? Expressões regulares que descrevem todos os arquivos que possuem a extensão .txt ou todos os arquivos que começam com A e possuem a extensão .txt. Intuitivamente, todos vocês já sabem o que é expressão regular, certo? Mas em nosso curso, uma expressão regular ela precisa ser definida formalmente. Então, para a gente, uma expressão regular ela é uma notação algébrica que a gente usa para descrever linguagens, mais especificamente, linguagens regulares. Então, em vez de eu descrever a minha linguagem regular utilizando um diagrama, como um autômato finito, eu agora vou usar uma notação algébrica e vou descrever a minha linguagem regular utilizando texto, certo? Não deve ser surpresa para vocês a essa altura do campeonato que as expressões regulares elas expressam exatamente a classe das linguagens regulares, ou seja, linguagens regulares e autômatos finitos são equivalentes. São dois formalismos que eu posso usar para descrever o mesmo conjunto de problemas. Formalmente falando, definimos uma expressão regular da seguinte forma. Se R é uma expressão regular sobre um alfabeto sigma qualquer, então R tem que estar em um dos seguintes formatos. Ou R é um símbolo do alfabeto, certo? Para qualquer símbolo que pertence ao alfabeto sigma, ou R é o símbolo vazio, ou R é o próprio conjunto vazio. E eu posso formar novas expressões regulares utilizando as operações de união, concatenação e estrela. Então, se R1 e R2 são duas expressões regulares qualquer, R1 união com R2 também vai ser uma expressão regular. Se R1 e R2 são expressões regulares, então R1 concatenado com R2 também vai ser uma expressão regular. Por fim, se R1 é uma expressão regular, R1 estrela também vai ser uma expressão regular. Por exemplo, se o meu alfabeto for definido se o meu alfabeto for composto pelos símbolos 0 e 1, certo? Eu posso dizer perfeitamente que 0 é uma expressão regular. 1 também é uma expressão regular. 0 união 1 concatenado com epsilon, união com 0, também é uma expressão regular. Então, qualquer operação que eu aplique, qualquer das três operações, união, concatenação e estrela, que eu aplique sobre as expressões regulares mais básicas, e quais são elas? Um símbolo do alfabeto, o símbolo vazio ou o conjunto vazio, o resultado sempre vai ser uma nova expressão regular, certo? Então, nós temos três operadores, estrela, concatenação e união. E a precedência deles é estrela precede a concatenação, que precede a união, certo? Nós utilizamos as expressões regulares para definir uma linguagem de forma recursiva, tendo como base a estrutura da expressão regular.
A linguagem do símbolo A, certo? É exatamente a linguagem, aqui, L de A, é exatamente a linguagem que contém a palavra A, certo? É uma palavra que só tem um único símbolo. A linguagem do símbolo da palavra vazia é a linguagem que contém apenas uma palavra, sem nenhum símbolo, que é qual? A palavra vazia. A linguagem do conjunto vazio é a linguagem que não contém nenhuma palavra. A linguagem resultante de uma expressão R1, união com a expressão R2, é a linguagem, é o resultado da união da linguagem da expressão regular 1 com a expressão regular 2. A linguagem resultante da concatenação da expressão regular 1 com a expressão regular 2 é o resultado da concatenação da linguagem de R1 com a linguagem de R2. E, por fim, a linguagem resultante da operação estrela de R1, certo? É a linguagem de R1 aplicada à operação estrela. Complicado? Não, nem tanto. Então, observe os seguintes exemplos. Essa expressão aqui, desculpe, essa expressão regular, ela é definida como? Ela é definida como a união de 0, 1. Aqui eu tenho 0 ou 1 estrela, ou seja, eu posso ter uma sequência qualquer de zeros e uns, inclusive nenhum deles, ou a linguagem que contém apenas o símbolo zero, a palavra zero. Então vai ser essa linguagem unida com essa, que resulta na própria primeira linguagem, uma vez que zero pertence à linguagem 0, 1 estrela. Tá bom? 0 ou 1 estrela. Da mesma forma, deixa eu apagar aqui para a gente ter menos lixo, menos ruído aqui na tela. Essa linguagem aqui, que está aqui definida, ela é o resultante de quê? Olha, eu tenho várias concatenações, certo? Eu tenho a concatenação da linguagem 0 ou 1 estrela, 0 união com 1 estrela, ou seja, uma sequência qualquer de zeros e uns, seguido de uma sequência de 3 uns, finalizando com uma sequência, novamente, de 0 ou mais, uma sequência qualquer de zeros e uns no final. Ou seja, é a sequência de todas as palavras que contém a subcadeia 1, 1, 1, não importando o que tem antes ou o que tem depois. Bom, como eu disse anteriormente, as expressões regulares, elas dizem respeito à mesma classe de linguagens que os autômatos finitos. Então, tudo que eu posso fazer com o autômato finito, eu também posso fazer com uma expressão regular. Então, vamos ver mais alguns exemplos de coisas que eu posso fazer com expressões regulares. Seja ele o conjunto de todas as palavras sobre o alfabeto 01 que contém um número ímpar de uns. Se eu fosse fazer um autômato finito que reconheça esse autômato, essa linguagem, como é que eu faria? Eu criaria um estado inicial, depois eu criaria uma transição indo do estado inicial para um segundo estado, digamos de A para B, lendo 1, e o estado B seria um estado de aceitação. O que é que eu teria? Eu teria alguma coisa assim. Tudo bem? E toda vez que eu lesse um 1, eu viria para cá e os zeros, eles simplesmente não contam. O importante é que eu preciso ler pelo menos um 1, e depois de ler o primeiro 1, eu posso ler quantidades arbitrárias de zeros, não me importa, e depois de ler o primeiro 1, eu preciso ler números pares de 1. Como é que eu descreveria isso utilizando uma expressão regular? Bom, no início da palavra eu posso ter uma quantidade arbitrária de zeros. Então eu posso ter 0 asterisco. Mas eu preciso ler pelo menos um 1 e depois eu posso ter um número arbitrário de zeros. Beleza. Li um 1, garanti que é
ter uma quantidade ímpar de uns. Mas eu não posso ter apenas um, eu posso ter 3, posso ter 5, posso ter 7 e por aí vai. Então, o que mais eu preciso garantir? Eu preciso garantir que, a partir desse momento, eu só vou estar no meu estado de aceitação, ou seja, eu só vou gerar uma palavra em que se eu ler pelo menos 2 uns, certo? Mas esses 2 uns, eles podem ter uma quantidade arbitrária de 0 antes, depois ou entre eles. Então seria isso aqui concatenado com o quê? Com 0, quantidade arbitrária, 1, uma quantidade arbitrária de 0 aqui, outro 1 e mais um monte de 0. Repetindo, e isso aqui pode acontecer indefinidamente, certo? Eu garanto que eu tenho pelo menos um 1 e eu sempre vou ter uma quantidade ímpar de uns. Então, vou apagar aqui para a gente ver isso aqui direito, tá? E como vocês podem ver, era exatamente o que tinha. Bom, eu também posso utilizar expressões regulares para coisas mais simples, como palavras que contêm 01 ou 10. O que seria? Bom, seria um pouquinho mais complicado do que está aqui, certo? Eu iria descrever, eu preciso ler um 01, não importa o que eu tenho antes, pode ter 0 e 1 várias vezes, 0, 1, certo? Várias vezes. Ou eu posso ter 0, 1, 1, 0, 0, 1. Bom, isso aqui são os colchetes, está bem mal desenhado, mas são colchetes. Tranquilo? Eu posso ter isso aqui, união com isso aqui. Ou eu posso escrever de uma forma mais simples. Eu posso usar sigma estrela para denotar o 0, 1 estrela também. Eu posso, enfim, usar expressões regulares para descrever qualquer coisa que eu posso descrever utilizando um autômato finito determinístico ou não determinístico. Ou seja, eu posso utilizar expressões regulares para descrever qualquer linguagem regular. Por exemplo, o conjunto das palavras que não tenham mais de 2 zeros ou 2 uns consecutivos, certo? Então, se a gente olhar essa expressão regular aqui com cuidado, o que é que ela nos diz? Ela nos diz que a linguagem vai ser formada por a palavra vazia, união com a palavra 1, união com a palavra 2, certo? Ou seja, eu posso começar com 1 ou com 1, certo? E depois disso, o que é que eu posso ter? Eu posso ter um 0 ou 2 zeros, certo? Seguido de um 1 ou 2 uns. Eu sempre tenho um 0 ou 2 zeros seguidos de um 1 ou 2 uns. E isso aqui eu posso repetir indefinidamente. E por que eu tenho essa concatenação aqui antes? Porque a palavra não necessariamente começa com 0 ou 00. Ela pode começar com 1 ou 1. Observa aqui que eu tenho o epsilon para garantir que vai ser vazio, ou 1, e depois sequências de zeros e uns. E a mesma lógica aqui é aplicada ao final. A minha palavra ela pode terminar em uns, como está especificado aqui, ou em zeros. Ou seja, eu posso utilizar expressões regulares para descrever qualquer linguagem regular. Em alguns casos, vai ser mais complicado descrever a linguagem utilizando expressão regular. Em alguns casos, vai ser mais simples. Como nós descrevemos as expressões regulares utilizando uma notação textual, certo? As expressões regulares, elas talvez tenham uma proximidade maior com o nosso dia a dia do que os autômatos finitos, apesar deles dizerem respeito ao mesmo mundo. Em que sentido? Ora, se você pensar em editores de texto, quando você quer fazer uma busca por algum padrão, o que você está descrevendo é uma expressão regular.
se você utiliza muito Shell, seja Unix ou seja o PowerShell do Windows, tanto faz, essencialmente, você trabalha muito com expressões regulares. Por quê? Porque você quer procurar arquivos que tenham um determinado padrão no nome, ou você quer procurar arquivos que contenham uma determinada string. Você quer substituir uma string que tem um determinado padrão por outra, certo? Mesmo se você pensar em linguagens de programação, quando você pensa, como é que você sabe que um número, quando você está digitando lá na sua IDE, que um número é um número? Ora, um número é um número porque tem uma máquina lá que vai casar um padrão, ele vai ver que só tem dígitos. Como é que você sabe que o número foi definido como real? Porque vai ter uma máquina que casa o padrão que vê que você definiu dígitos, ponto, dígitos, certo? Como é que você sabe que que uma determinada palavra lá é um identificador, é um nome de uma variável? Porque o nome de variável tem uma regrinha de formação e todas essas coisas podem ser definidas utilizando expressões regulares, tá? Não a linguagem de programação toda, mas alguma porçãozinha dela pode ser, beleza? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, espero que tenha sido fácil de entender. E é isso.